Agora então vamos para a nossa próxima aula, que é a nossa aula sobre Mindfulness e o tratamento da depressão e a regulação emocional nesse tema geral que a gente está tratando, que é o Mindfulness e as suas aplicações clínicas dentro do contexto psicoterapêutico. Vamos falar sobre isso então. Assim como no campo da Mindfulness para a ansiedade, o campo do Mindfulness para a depressão é um campo extremamente relevante, com um corpo de artigos enorme. E, basicamente, o que a gente percebe é que a principal intervenção para depressão é do MBCT, que é o Mindfulness Based Cognitive Therapy, desenvolvido por Mark Williams. Então, a ideia do MBCT era justamente ajudar as pessoas com esses quadros de depressão. Mas antes de a gente focar aqui na técnica do Mindfulness para a depressão e regulação emocional, vamos falar um pouco do raciocínio clínico. Qual que é o entendimento da depressão e como resolver ela, né? Como a gente consegue melhorar esses quadros depressivos dos nossos pacientes. Então, basicamente, na depressão, uma das marcas mais comuns com os nossos pacientes é justamente aquele pensamento ruminativo, aquele pensamento que fica se retroalimentando, aquele pensamento que fica como se fosse um peso, né? Uma mochila de pedras que o paciente vai carregando. E a ideia é que a depressão ela vai causando na pessoa um ciclo infinito de pensamentos negativos que vão se expandindo para diversas coisas da nossa vida, né? Vai se expandindo para nós mesmos, no sentido de a gente vai se automutilando, né? Vai se atacando, né? Acabando com nós mesmos com esses pensamentos negativos, vai em direção ao passado, então às vezes memórias que seriam positivas, né? Seriam agradáveis, elas acabam sendo reinterpretadas pela depressão e elas acabam sendo contaminadas pelo vazio, pela apatia, pela tristeza e também em relação ao futuro. Então esses pensamentos eles acabam criando uma ideia de um futuro péssimo, né, de um pessimismo negativo, né, desagradável. Isso vai criando um vazio existencial, vai tirando esse senso de propósito da própria vida. E é aí que o Mindfulness justamente entra. Ele entra nesse lugar, nesse ponto exatamente, que é conseguir romper esse ciclo de automatismos, de pensamentos extremamente negativos e pessimistas. Então, a gente consegue criar uma barreira, né? A gente consegue intervir justamente nesse lugar que fica se retroalimentando, que fica cada vez agravando mais e que vai se expandindo para diversas áreas da nossa vida. A ideia aqui é que quando o paciente aprende a observar sem julgamentos os pensamentos, os eventos mentais, e não como verdades absolutas, algo muito importante acontece, que ele começa a perceber que entre um pensamento e outro existem espaços, e nesses espaços a gente pode tomar escolhas conscientes diante daquilo que estamos vivenciando emocionalmente. E é aí que acontece aquilo que a gente mais busca em termos de habilidade treinada dentro da psicoterapia, que é a capacidade de restaurar, de conseguir voltar ao equilíbrio, de regular emocionalmente essas experiências difíceis, da tristeza, da angústia, do vazio. Então, a regulação emocional aqui não é necessariamente se apegar às emoções, ou é sim você conseguir responder elas de uma maneira mais consciente, com mais sabedoria. É justamente evitar, né, no sentido de conseguir romper com esses ciclos da ruminação, do automatismo, que acabam agravando esses quadros de depressão, esses pensamentos negativos que ficam contaminando a vida. Então agora eu vou apresentar um slide aqui abaixo, justamente com esses mecanismos, né, esses principais objetivos, né, dessas direções em que as práticas de Mindfulness podem ir no tratamento da depressão. Então vou mostrar aqui e você vai acompanhando comigo. Então, é justamente interromper isso que a gente está falando, dessa ruminação mental, desse ciclo de pensamentos negativos, desagradáveis e difíceis. 2, que é conseguir criar justamente esse espaço entre a emoção e a reação. Então, nesses espaços em que existe a consciência, então a gente busca aumentar esses espaços conscientes.
cultivar microfontes de prazer, então também é a gente conseguir ter a sensibilidade do que estamos precisando enquanto necessidade, enquanto valor, né? O que faz bem para a nossa existência, a gente tem que cultivar e alimentar isso, e também, acima de tudo, que é um antídoto daquilo que seria as consequências negativas da depressão, que é essa autoestima baixa, essa punição, essa culpa. Então é trazer um senso de gentileza em relação à dor, em relação às emoções difíceis, é conseguir cultivar esse espaço de autocuidado dentro desse pessimismo que existe na gente. A gente não pode lutar contra ele, a gente simplesmente tem que saber cuidar dele, tratar ele para que ele não aumente, para que ele não se retroalimente. Então vamos agora para as práticas que são muito benéficas nesses momentos em que a gente precisa oferecer algo para os nossos pacientes que têm quadros de depressão, que são universais, também servem para a gente e para todas as pessoas. Então a primeira e muito importante é a prática de escaneamento emocional, no sentimento de conseguir aceitar a emoção exatamente como ela é. Então, essa prática da aceitação desse escaneamento emocional, diferente do escaneamento corporal, que é as sensações físicas como um todo, aqui a gente vai simplesmente focar na emoção e conseguir buscar aceitar ela, né? Buscar perceber ela sem julgamento. A gente consegue então ajudar o nosso paciente a conseguir fazer essa sua observação distante e trazer dentro dessa aceitação uma proposta de curiosidade, sem julgamentos e com compaixão e gentileza. Então, o principal objetivo dessa prática do escaneamento emocional, da aceitação emocional, é justamente a gente conseguir não mudar, né? A gente não vai buscar controlar a emoção, mas a gente vai conseguir se reconectar com ela de uma maneira menos moralista, com menos filtros dos julgamentos morais. A gente vai conseguir se conectar exatamente como ela é na sua existência primordial, nas suas experiências e sensações físicas. Então, simplesmente perceber sem se apegar a ela. Outra das práticas que são muito importantes para os quadros de depressão é justamente a criação dos microprazeres, né, conscientes. Então, a gente precisa instruir o nosso paciente a reencontrar o sentido da vida dele em pequenas coisas. E é justamente trazendo a consciência para essas pequenas coisas da vida que a vida começa a ganhar um novo corpo de cores, né, de sensações físicas. Porque, vamos dizer, o oposto dessa vida consciente, dessa vida plena, que é uma vida cheia de riqueza em termos de sensações físicas, presença, sensações, seria uma depressão em que a pessoa não sente, a pessoa não vive, ela não sente mais gosto, não sente mais prazer, não sente mais fome, não sente mais sono, não sente mais energia. Então é justamente o lugar da ausência, que é aquilo que a gente vai querer tratar com o mindfulness, buscando e intencionando a presença. Então, a presença como um remédio da ausência. Então, é buscar encontrar essa presença em micropráticas de prazer consciente no cotidiano. E por último, uma das práticas mais importantes é justamente a prática da compaixão e autocompaixão, que está linkada com as outras práticas. Mas de modo geral, aqui é justamente a gente conseguir treinar nossa mente para ser mais amigo de nós mesmos, para conseguir também não só ser amigo no sentido de acolher, mas de a gente conseguir ter uma motivação, uma intenção em direção à saúde e que a gente consiga desejar que a mudança aconteça para a gente. Então, as práticas de autocompaixão e compaixão e amizade, gentileza, são fundamentais dentro dessa perspectiva, porque elas justamente são antídotos para o criticismo, o perfeccionismo, para os julgamentos. Então, que são aqueles substratos que acabam alimentando esses quadros de automativo e ciclos de pensamentos negativos da depressão. Então, quando a gente consegue trazer uma nova leva
de intenções, motivações, de pensamentos ligados à busca por um bem-estar, à busca pela saúde, à busca pela aceitação, isso também vai transformando gradativamente esses quadros de depressão. Então, aplicar o mindfulness na depressão deve ser também algo que tem que ser gradativo. A depressão é uma doença muito séria, às vezes ela está também sendo nutrida por uma dependência bioquímica de medicamentos ou de drogas. Então é muito importante que a gente tenha paciência, a gente tem que deve ter um ritmo lento, deve se criar também um espaço que o paciente se sinta seguro e o mais importante, que ele se sinta validado. Aqui a gente está querendo consertar a depressão, a gente está querendo acolher ela, a gente está querendo transformar ela, a gente está querendo tocar nela de uma maneira amorosa para que isso se transforme em alguma outra coisa construtiva em termos de crescimento e desenvolvimento pessoal. Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui, nada de forçar práticas longas, resoluções rápidas, ou algo muito silencioso, algo muito ríspido, algo muito direto. Na depressão é muito importante a gente tomar cuidado, ser sutil, a gente precisa entender as entrelinhas de cada frase, de cada pensamento. Então, o mindfulness aqui ele é só um potencializador, ele não é o que vai resolver. Na verdade, a mindfulness dentro de um contexto psicoterapêutico, de inquiry, de investigação, de terapia, de acolhimento, de aconselhamento, que essa transformação terapêutica acaba acontecendo de uma maneira mais integrativa. Mas, acima de tudo, o mais importante é a gente conseguir criar para o nosso paciente esse lugar de poder sentir a ansiedade, poder mergulhar nela, mas sem medo. De a gente conseguir se permitir, né? Então, ajudar o paciente a se permitir a viver essa depressão, que essa depressão, muitas vezes, é a ponta do iceberg de vários processos que estão acontecendo na vida dele, sejam processos que estão acontecendo no momento presente, processos que eles esperam para o futuro e processos que aconteceram no passado. Então, tudo isso é muito importante para a gente analisar com calma, de maneira verbal, dentro da psicoterapia. O mindfulness ele seria só esse potencializador terapêutico.